Nos últimos anos, uma palavra dominou a indústria automobilística e veículo elétrico. Cada novo lançamento, cada discussão, cada plano futuro gira em torno de veículos elétricos. Por causa disso, muitas pessoas passaram a acreditar que não há mais nada a oferecer. Por outro lado, a Honda está fazendo algo grandioso nos bastidores, algo que nem a China nem Elon Musk sabem. A Honda desenvolveu um motor que não tenta competir diretamente com os veículos elétricos, mas oferece uma alternativa diferente. A empresa acredita que as baterias não são a única solução para todos os problemas. Agora, imagine se existisse uma tecnologia que eliminasse a necessidade de reabastecer com gasolina, o peso do carregamento e tornasse o uso diário mais fácil. Será que as pessoas conseguiriam ignorar isso? Essa não é uma afirmação chocante, mas sim o início de um caminho diferente. O restante da matéria explicará o que a Honda está pensando e como esse pensamento poderá impactar o mundo dos automóveis no futuro. Que tecnologia a Honda utilizou neste motor que o tornou um tema de discussão no mercado de veículos elétricos? Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal para receber em primeira mão as novidades tecnológicas. Antes de falarmos sobre a tecnologia atual da Honda, é importante entendermos quem foi o idealizador deste projeto. Soichiro Honda não era um empresário que ficava sentado em um escritório imponente ou usava ternos. Era um homem cujas mãos estavam quase sempre cobertas de graxa e óleo. Nascido em 1906, seu mundo desde a infância girava em torno de ferramentas, ferro e máquinas, já que seu pai era ferreiro. Consertava bicicletas, desmontava e montava motores e buscava maneiras de tornar as coisas mais rápidas. Essa era a sua verdadeira paixão. Desde o início, ele acreditava que as máquinas não serviam apenas para funcionar. Elas deveriam ter alma. Curiosamente, ele não começou com carros de luxo ou motocicletas grandes. Seu primeiro passo foi fabricar anéis de pistão, uma pequena peça de motor que a maioria das pessoas nem notaria. Em 1937, ele fundou uma pequena empresa chamada Tokayaki para fornecer essas peças à Toyota. A vida não era fácil. Então, a Segunda Guerra Mundial começou. Bombas caíram sobre a fábrica e tudo foi destruído. Mas a história não terminou aí. Após a guerra, o Japão estava em uma situação terrível. Havia uma grave escassez de combustível e as pessoas precisavam de transporte acessível. Em 1946, Soichiro Honda teve uma ideia muito simples, porém genial. Ele acoplou motores de geradores militares excedentes a bicicletas. Elas não eram perfeitas esteticamente, mas cumpriam sua função. Foi aí que a verdadeira história da Honda começou. Em 1948, a Honda Motor Company foi fundada e a empresa decolou com aquela simples bicicleta motorizada. Em pouco tempo, as motocicletas Honda começaram a vencer corridas, quebrar recordes e o mundo começou a entender que o Japão não só podia copiar, como também construir máquinas robustas e confiáveis. A Honda então entrou no mundo dos automóveis, mas sua abordagem foi diferente da de outras empresas. Eles não se limitavam a construir uma carroceria e instalar um motor embaixo. Era muito mais do que isso. Para a Honda, o motor BD não era apenas uma máquina, mas o coração do carro. Seus veículos eram fáceis de dirigir, tinham aceleração suave e, o mais importante, eram confiáveis. Dirigir um Honda não era apenas ir do ponto A ao ponto B, mas sim desfrutar da viagem. Gradualmente, essa filosofia impulsionou a Honda para além de um simples nome, tornando-a sinônimo de qualidade. Hoje a Honda é uma das maiores fabricantes de motores do mundo. Seja uma motocicleta, um carro, um avião ou um carro de fórmula. Correndo na pista, a engenharia da Honda está presente em todos os lugares. Houve um tempo em que um homem trabalhava sozinho com as mãos cobertas de graxa. E hoje essa mesma visão se tornou uma força global. É por isso que o nome Honda tem tanto peso no mundo automotivo. Todos os anos a Honda vende milhões de carros, o que a torna uma das maiores montadoras do mundo.
Mas a verdadeira identidade da Honda não se resume apenas aos números de vendas. Sua força reside em construir carros que funcionam por anos, sem problemas, incorporando tecnologia prática e proporcionando uma experiência de direção impecável. A Honda não complica as coisas e talvez essa seja a sua maior sabedoria. O Honda Accord é um excelente exemplo disso. É um carro que evoca confiança desde o primeiro momento em que se ouve o seu nome. Não foi um sucesso da noite para o dia, mas sim um carro que conquistou a sua popularidade ao longo do tempo. O facto de milhões de Accords serem vendidos em apenas alguns meses de um único ano é a prova de por que as pessoas o escolhem. As pessoas compram Hondas porque sabem que o carro vai durar muito tempo. Seja o seu primeiro carro ou mais um dos vários veículos que já tem na garagem. Mas a identidade da Honda não se resume a construir carros fiáveis durante anos. A sua verdadeira força reside na sua visão inovadora. Enquanto a maioria das empresas segue o mesmo caminho, a Honda não tem medo de tentar algo diferente. Na década de 1970, quando regulamentações rigorosas de controle da poluição foram introduzidas nos EU, muitas empresas enfrentaram dificuldades. Nessa época, a Honda lançou o motor CVCC, que atendia facilmente a essas regulamentações sem grandes problemas. Posteriormente surgiu a tecnologia VTEC, que demonstrou como extrair um desempenho potente mesmo de motores pequenos. Essa tem sido a abordagem da Honda para ir um pouco além dos limites. A Honda esteve entre as primeiras empresas a introduzir carros híbridos nos EUA. Na época, as pessoas pensavam que carros ecológicos significavam veículos lentos e sem graça. Mas a Honda mudou essa percepção. E agora, a empresa está em outro momento decisivo. Este não é um híbrido completo, nem um carro elétrico. Típico é um passo numa direção diferente. A Honda acredita que a história do motor de combustão interna ainda não acabou. Segundo ele, com a tecnologia certa, os motores ainda podem ser úteis e necessários. Esse pensamento levou a uma nova ideia, o hidrogênio. Embora possa parecer algo novo, a Honda está levando isso a sério. A questão que surge é se o mundo inteiro está caminhando em direção aos veículos elétricos. Por que a Honda está seguindo esse caminho? A resposta é simples, porque eles não acreditam em seguir a multidão. Por um lado existem os carros elétricos, que antes pareciam coisa de filme de ficção científica. Sem barulho de motor, sem fumaça, bastava conectar e sair dirigindo. Hoje os veículos elétricos são comuns em todas as ruas. Carros com telas grandes, estações de carregamento e o conceito de carregar a bateria enquanto se toma um café se tornaram corriqueiros. Essa mudança não aconteceu gradualmente, mas se espalhou muito rapidamente. Os governos também aceleraram essa mudança. Isenções fiscais, subsídios e diversos benefícios foram adicionados para incentivar as pessoas a abandonarem os veículos a gasolina e diesel. Alguns países chegaram a declarar explicitamente que a era dos carros a gasolina e diesel terminará nos próximos 10 a 15 anos. Nesse contexto, a iniciativa de hidrogênio da Honda se destaca. E talvez seja isso que torna tudo tão interessante. Com a intensificação das discussões sobre as mudanças climáticas, os veículos elétricos também começaram a receber forte apoio. De repente, os Vs deixaram de ser apenas uma nova tendência e passaram a parecer o único caminho certo. As baterias melhoraram, os tempos de carregamento diminuíram e a ideia de um carro silencioso, antes alvo de chacotas, tornou-se algo apreciado. A situação chegou a um ponto em que há filas de espera para comprar VE. Hoje em dia, quase todas as grandes montadoras, sejam elas Ford ou Hyundai, estão lançando modelos elétricos rapidamente como se estivessem lançando um novo smartphone. Os veículos elétricos são frequentemente apresentados como um símbolo de um futuro mais limpo e melhor. Mas há outro lado dessa história que geralmente é menos visível, discutido. Primeiro vamos falar sobre baterias. As baterias não duram para sempre.
Elas são pesadas e contêm materiais como lítio e cobalto, que não são fáceis de extrair. Sua mineração pode prejudicar tanto o solo quanto a água. E quando uma bateria chega ao fim de sua vida útil, seu descarte se torna um grande problema para o qual ainda não se encontrou uma solução definitiva. Há também o problema do carregamento. Abastecer com gasolina leva 5 minutos, mas carregar um carro elétrico pode levar horas, especialmente se não houver um carregador rápido por perto. Mesmo com a bateria totalmente carregada, persiste o receio. Conseguirei chegar em casa sem parar. Essa ansiedade aumenta em viagens longas, onde os postos de recarga são poucos e distantes. O custo também é uma grande preocupação. Apesar dos subsídios governamentais, os veículos elétricos não são baratos. Embora o carregamento possa parecer acessível hoje, quando a maioria das pessoas depender da eletricidade simultaneamente, as contas certamente aumentarão. Portanto, os veículos elétricos não são tão perfeitos quanto parecem à primeira vista. O verdadeiro desafio não é apenas substituir a gasolina pela eletricidade, mas criar um sistema verdadeiramente limpo e que funcione para todos a longo prazo. Com isso em mente, enquanto outras empresas se lançam na corrida dos veículos elétricos, a Honda está dando um passo atrás para refletir. A empresa quer evitar longos tempos de carregamento, o aumento do descarte de baterias e a crescente dependência de metais de terras raras. Sua abordagem não é totalmente elétrica, nem a antiga baseada em gasolina. É um meio-termo, uma alternativa sensata, a tecnologia à base de hidrogênio que utiliza o elemento mais leve e abundante. A maior vantagem do hidrogênio é que, ao ser utilizado, não emite poluentes, sem fumaça, sem cheiro, apenas água limpa. A Honda acredita que, para criarmos veículos verdadeiramente limpos, o hidrogênio pode ser uma opção viável. E essa não é uma ideia recente. A Honda trabalha nessa tecnologia há muito tempo e a está preparando gradualmente para o mundo real. 2004. A Honda apresentou um carro com aparência futurista. Ele não exigia muita gasolina, nem precisava ser conectado a um carregador. Esse carro se chamava Honda Clarity Fuel Cell. Foi apresentado no Salão do Automóvel de Tóquio. E o diferencial era que não se tratava apenas de um modelo de exibição. Os japoneses podiam comprá-lo. Ele se tornou o primeiro carro a hidrogênio do país a chegar ao consumidor comum. O Clarity não era apenas diferente na aparência. A experiência de dirigir também era diferente. Não era uma versão modificada de um carro existente, mas sim um projeto totalmente novo concebido para o uso do hidrogênio. A tecnologia interna utilizava o hidrogênio de forma eficiente e eficaz, maximizando a potência com o mínimo de desperdício. As células de combustível eram compactas, porém potentes e integradas ao carro de forma a não comprometer o desempenho. Os resultados foram claros. O Clarity era um carro capaz de percorrer longas distâncias sem produzir qualquer poluição. Um único tanque de hidrogênio proporcionava uma autonomia de aproximadamente 580 quilômetros, o que era melhor do que a maioria dos carros elétricos da época. A eficiência de combustível era excelente, e a única emissão era uma pequena quantidade de vapor de água. A condução era incrivelmente silenciosa, suave e confortável. Com o Clarity, parecia que a Honda havia encontrado a fórmula perfeita para uma condução limpa e inteligente. Mas é aqui que a história começa a complicar um pouco. Apesar de toda a tecnologia avançada, o Clarity não alcançou o sucesso que a Honda esperava. O problema não estava no carro, mas no meio ambiente. Os postos de abastecimento de hidrogênio eram poucos e distantes entre si. A menos que você morasse em certas áreas da Califórnia ou do Japão, encontrar combustível era um desafio por si só. Fazer uma longa viagem significava se perguntar constantemente onde estaria o próximo posto. A maioria das pessoas não queria um veículo que lhes causasse problemas durante o percurso. Havia outro problema: a percepção das pessoas. A simples menção ao hidrogênio parecia complicada e intimidante para muitos. Em contraste, os carros elétricos pareciam simples: conectar, carregar e seguir viagem.
Os veículos elétricos ganharam impulso. Grandes nomes começaram a dirigi-los. Governos ofereceram descontos e subsídios, e postos de recarga começaram a aparecer em todos os lugares. Os carros a hidrogênio não receberam esse mesmo apoio, nenhuma publicidade, nenhum benefício significativo e nenhum esforço significativo para convencer as pessoas. O resultado foi que, apesar de sua proeza em engenharia, o Clarity não se tornou uma escolha popular. Por fim, em 2021, a Honda decidiu descontinuá-lo juntamente com suas outras variantes. Mas isso não significou que a história do hidrogênio terminou ali. Na verdade, a Honda aprendeu muito com esse projeto. Mais importante ainda, provou que os veículos com células de combustível de hidrogênio podem funcionar e ser confiáveis. O problema não era a tecnologia, mas o momento em que foi implementado. O mundo não estava preparado para essa mudança. Então, a Honda não se precipitou. Deu um passo para trás, observou a onda dos veículos elétricos crescer e deixou que seguisse seu curso. Enquanto isso, continuou trabalhando discretamente no hidrogênio, aprimorando a tecnologia. Desistir nunca foi uma opção. Agora, a Honda está de volta à disputa e desta vez com um parceiro forte, a General Motors. Juntos, estão trabalhando em novas tecnologias que podem solucionar as deficiências anteriores do Clarity. Maior alcance, sistemas melhores e uma plataforma em que as pessoas já confiam e reconhecem. Agora, conheça a nova reviravolta nesta história, o VCR, V a hidrogênio. Não se trata de uma simples atualização ou de uma nova variante. A Honda retornou com força total. É o mesmo CR-V que as pessoas conhecem e amam há anos. Apenas o conceito interno mudou completamente. Com este modelo, a Honda sinaliza claramente que os veículos elétricos não são a solução definitiva. Após a experiência com o Clarity, a Honda percebeu que a tecnologia precisa ser tão fácil de usar quanto prática. Por isso, desta vez, optaram por um SUV grande, funcional e confiável. Desenvolvido em colaboração com a General Motors, o CR-V Hydrogen resolve as deficiências previamente identificadas. O objetivo é claro: entregar um veículo que se encaixe no dia a dia e sirva como uma alternativa sólida aos veículos elétricos. Por fora, ele se parece com um CR-E convencional perfeito para famílias, confortável e imediatamente reconhecível. Mas a história por dentro é diferente. Não tem motor a gasolina nem uma bateria grande que precise de horas para carregar. Este SUV funciona inteiramente com hidrogênio. 2 tanques de hidrogênio de alta pressão estão instalados na traseira, projetados para serem seguros e compactos. Um sistema de célula de combustível localizado sob os bancos gera eletricidade em movimento, alimentando o veículo de forma suave. Desempenho e segurança foram priorizados. A maior vantagem deste CR-V é que você não precisa procurar pontos de recarga. Basta abastecer com hidrogênio e seguir viagem. O hidrogênio e o ar se combinam dentro do veículo para gerar eletricidade, emitindo apenas vapor de água. Sem fumaça, sem poluição. Isso significa mais conveniência e menos complicações. O reabastecimento leva de 3 a 5 minutos, assim como com gasolina. Com o tanque cheio, o V pode percorrer longas distâncias sem se preocupar em encontrar um posto de recarga no caminho. Isso é um grande alívio para quem usa o veículo diariamente. E não é só isso. O CR-V a hidrogênio também pode compartilhar sua energia quando necessário. Por exemplo, se houver uma queda de energia em casa, este veículo pode alimentar eletrodomésticos essenciais e manter seu celular ou outros dispositivos carregados. Nesses momentos, ele se torna mais do que apenas um carro. Ele se torna um recurso verdadeiramente útil. E o melhor de tudo é que, apesar dessa tecnologia de ponta, a Honda não abriu mão do conforto e da praticidade para o dia a dia. O CR-V oferece a mesma sensação familiar que as pessoas adoram neste SUV há anos.
O interior é espaçoso, confortável para viagens em família e elegante. O sistema de hidrogênio foi integrado de forma tão inteligente que não compromete o espaço do porta-malas. Sejam compras-malas ou equipamentos esportivos infantis, há tanto espaço quanto antes. Parece que essa tecnologia não foi adicionada às pressas, mas sim projetada para este veículo desde o início. A Honda também não está com pressa para o lançamento. Eles estão começando em áreas onde os postos de abastecimento de hidrogênio já estão estabelecidos, como a Califórnia e o Japão. Isso elimina a preocupação dos motoristas em encontrar combustível pelo caminho. À medida que mais postos forem abertos, o CR-V será introduzido em novas regiões. O foco da Honda não é a expansão rápida, mas fazer as coisas da maneira correta. Essa decisão calma e bem ponderada é o que a diferencia. Não há marketing chamativo aqui, apenas planejamento claro e parcerias sólidas. E talvez seja por isso que este SUV esteja se consolidando como um concorrente de peso no mundo dos veículos elétricos. Enquanto outras montadoras se concentram em baterias maiores e carregamento ainda mais rápido, a Honda já oferece reabastecimento em minutos, longa autonomia e condução com zero emissões. Tudo isso em um SUV confiável e familiar. Agora imagine se o CR-V a hidrogênio já é tão capaz hoje. Como será o cenário quando a Honda incorporar essa tecnologia em seus outros veículos no futuro? Por muito tempo, o maior obstáculo para os carros a hidrogênio foi a falta de infraestrutura de abastecimento. Veículos como o Clarity estavam tecnologicamente prontos e perfeitamente aptos para rodar nas estradas. Mas a ausência de postos de abastecimento fez com que as pessoas hesitassem em adotá-los. Essa única deficiência atrasou o sonho do hidrogênio por muito tempo. Mas agora, as coisas estão mudando rapidamente. Os postos de abastecimento de hidrogênio estão se tornando cada vez mais comuns nos EU e especialmente na Califórnia. Outros países também estão acompanhando de perto e se preparando. O Japão tornou o hidrogênio uma parte fundamental de sua política energética. A Alemanha está construindo uma rede de hidrogênio para veículos pesados. E a China, o maior mercado automotivo do mundo, está investindo bilhões em hidrogênio para ônibus, táxis e veículos comerciais. Isso não é apenas conversa ou planejamento. Está acontecendo na prática. Os governos não estão mais tratando o hidrogênio como um mero experimento, mas estão investindo pesadamente nele. O motivo é claro. O hidrogênio não é apenas uma alternativa limpa para carros comuns, mas é ainda mais útil para caminhões pesados, ônibus urbanos e sistemas de transporte público, onde longas distâncias e cargas pesadas são essenciais. Reabastecimento em poucos minutos, grande autonomia e sem a necessidade de esperar por pontos de recarga são fatores cruciais para veículos de grande porte. É aqui que o cenário muda um pouco. Os veículos elétricos podem ser muito populares hoje em dia, mas suas limitações estão se tornando cada vez mais evidentes. Em muitos lugares, a rede elétrica simplesmente não suporta a demanda. Em algumas áreas, as pessoas estão sendo orientadas a não carregar seus carros durante os horários de pico. O problema é que a demanda por eletricidade está crescendo rapidamente, mas a geração de energia não está acompanhando esse ritmo. Além disso, as baterias de veículos elétricos dependem de metais como lítio e cobalto, que não são apenas raros, mas também caros e prejudiciais ao meio ambiente. O fornecimento desses metais é limitado. A reciclagem é difícil e os preços estão em constante ascensão. Como resultado, os veículos elétricos já não parecem tão ecológicos quanto eram inicialmente apresentados. O hidrogênio evita muitos desses problemas. Não sobrecarrega a rede elétrica e não requer horas de carregamento. Além disso, não depende dos metais raros dos quais os sistemas movidos a baterias dependem. O mais interessante é que o hidrogênio pode ser produzido a partir da água usando fontes de energia renováveis como a luz solar e o vento. Isso é chamado de hidrogênio verde. Imagine seu carro funcionando com combustível feito de água e luz solar.
Sem fumaça, sem poluição, sem sobrecarga na rede elétrica e sem a complicação de baterias pesadas. O objetivo do hidrogênio não é substituir os veículos elétricos. Ele está simplesmente trilhando seu próprio caminho. Caminhões de longa distância, ônibus urbanos e áreas remotas onde a construção de redes de recarga é difícil. É aí que o hidrogênio se torna uma opção mais sensata. Não se trata de uma batalha entre uma tecnologia e outra. O hidrogênio está fazendo o trabalho onde os veículos elétricos falham. E o mundo está começando a entender isso. Postos de abastecimento estão sendo construídos, a infraestrutura está sendo desenvolvida e o SU vê a hidrogênio. CR-V da Honda chegou no momento perfeito quando as condições são ideais. O futuro não parece mais distante. Ele já chegou e as estradas estão abertas. Mas a visão da Honda não se limita a postos de abastecimento ou promessas ecológicas. Eles estão se preparando para algo muito além disso, nos bastidores. A Honda está construindo algo intrinsecamente ligado à sua verdadeira identidade. A Honda sempre foi mestra em motores, de pequenas motonetas a potentes máquinas de corrida. Eles construíram motores que conectam as pessoas ao prazer de dirigir. Agora, enquanto o mundo se afasta lentamente da gasolina, a questão é o que a potência do motor significará no futuro. Para a Honda, a resposta é clara: hidrogênio. E eles estão investindo pesado nisso. Enquanto a maioria das empresas se concentrou exclusivamente em baterias, a Honda fez uma pergunta diferente. É possível preservar o prazer de dirigir e, ao mesmo tempo, tornar o motor mais limpo? A resposta é a célula de combustível de hidrogênio. A sensação ao dirigir é bem diferente de um sistema elétrico típico. A condução é suave, a resposta é instantânea e mantém aquela familiaridade de um carro, só que sem ruído, fumaça ou gasolina. Apenas vapor de água atrás e potência limpa à frente. A Honda não está abandonando o motor a combustão. Pelo contrário, está aprimorando-o. Com essa visão em mente, a empresa firmou uma parceria com a General Motors, combinando a vasta experiência da Honda em motores com o conhecimento da GM em veículos elétricos. Juntas, elas estão desenvolvendo sistemas de células de combustível menores, mais rápidos e mais eficientes do que nunca. Essa parceria demonstra que a Honda não está se precipitando, mas sim trabalhando na direção certa. Além disso, a Honda também faz parte de um grande consórcio japonês que inclui empresas como Toyota, Subaru, Mazda e Yamaha. Juntos, eles estão trabalhando em motores de combustão ultralimpos que podem funcionar com biocombustíveis hidrogênio ou até mesmo amônia. O objetivo não é substituir os veículos elétricos, mas oferecer mais opções aos consumidores. Esses motores poderiam ser particularmente úteis em áreas onde os veículos elétricos e as redes de recarga são inviáveis, como locais remotos, fábricas ou lugares com fornecimento de energia elétrica instável. A Honda não está seguindo a tendência. Ela está tentando determinar o que o carro do futuro realmente deveria ser. Ainda é uma história de desempenho, confiabilidade e aquela sensação Honda característica. A única diferença é que tudo está sendo feito por um amanhã mais limpo e melhor. Enquanto outras empresas reinventam o carro inteiro, a Honda reinventa o coração do carro, o motor. E já uniu forças com as empresas líderes mundiais nessa visão. A grande questão agora é: CR-V movido a hidrogênio pode realmente competir com os veículos elétricos? Vamos começar com o carregamento e o reabastecimento. Carregar um veículo elétrico pode levar de meia hora a várias horas, dependendo do carregador. Enquanto isso, o CR-V a hidrogênio está pronto para uso em apenas 3 a 5 minutos. Isso não é apenas uma conveniência, mas um diferencial. Em termos de autonomia, a maioria dos veículos elétricos consegue percorrer de 200 a 300 quilômetros com uma única carga.
O CR-V a hidrogênio supera essa marca, alcançando quase 400 quilômetros com um tanque cheio. Isso significa menos interrupções e menos estresse durante uma longa viagem ou um dia agitado. E agora, o mais importante, o meio ambiente. Os veículos elétricos não emitem gases de escape durante a condução, o que é ótimo. Mas o CR-V vai além. Seu sistema de célula de combustível emite apenas vapor de água, sem baterias grandes, sem o impacto ambiental associado à sua fabricação ou descarte. Uma solução limpa, simples e sensata. A Honda não pretende substituir os veículos elétricos, mas a forma como o CR-V é reabastecido, sua autonomia e seu baixo impacto ambiental certamente o tornam uma alternativa viável. Embora os veículos elétricos atualmente tenham vantagem nas redes de recarga e muitas pessoas carreguem seus carros em casa, os postos de abastecimento de hidrogênio estão se expandindo rapidamente em áreas como Califórnia, Japão, Alemanha e China. Reabastecer o CR-V leva apenas alguns minutos e não sobrecarrega o sistema elétrico como os carregadores de alta potência para veículos elétricos costumam fazer. Outra diferença importante a ser compreendida é que as baterias de veículos elétricos dependem de materiais raros como lítio e cobalto, que são caros de extrair e prejudiciais ao meio ambiente. As células de combustível de hidrogênio evitam esse problema. Então, o hidrogênio vai substituir os veículos elétricos? Provavelmente não, e nem precisa. Mesmo que conquiste apenas uma pequena parcela do mercado. Pode mudar perspectivas e inspirar empresas a desenvolver novas soluções. A incursão da Honda no hidrogênio faz parte dessa transformação maior. Esta não é apenas a história de um carro novo, mas um vislumbre da direção que países e empresas estão tomando para encontrar as fontes de energia mais limpas e eficientes para o futuro. Os veículos elétricos fazem parte dessa jornada, mas não são a solução completa. A corrida pela energia limpa está se intensificando e essa competição está impulsionando o desenvolvimento de ideias novas e melhores. Se você achou esta análise útil, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais análises fáceis de entender e ao mesmo tempo esclarecedoras. Não perca o próximo vídeo. Até lá!